grandíssimo, grande profissional. E Renato está colocando uma coisa interessante aqui. Olha só, Fábio. O mais importante, o que mais importa na hora da contratação, acredito que seja o salário, porque os mais novos aceitam valores abaixo do mercado. E esse é um tema interessante para a gente abordar. Por quê? Porque eu tenho uma suposição, e aí até no papo com o Renato, assim, será que a vaga que está em questão não é uma vaga que exige uma senioridade abaixo do potencial de quem está se colocando? Então, por exemplo, é o que eu falei, eu não vou me comparar, eu estou contratando desenvolvedores agora, pô, eu não vou me comparar com menina de 20 anos, porque já fui, amigo. Perfeito. Aquilo ali para mim passou, mas pensando o seguinte, qual é o posicionamento que eu tenho como 50 a mais, qual é o posicionamento que eu tenho como um profissional sênior, um profissional altamente qualificado, e que o mais novo simplesmente não faz o que eu faço. Perfeito. Olha, eu vou comentar aqui a história da remuneração, mas queria trazer aqui alguns números que mostram que a gente está falando de uma coisa que não só já é real, ou seja, a mudança da pirâmide etária brasileira, mas também é algo que estará cada vez mais forte. A população brasileira, em 2010, dos 50 a mais, ou seja, pessoas com 50, 60, 70, por aí vai, era de 20,8%. Em 2040, isso deve chegar a quase 40%. Ok? Em 2060, esta população, com essas características etárias, será 4 vezes maior que a atual, ok? E cada vez mais as organizações chegam a ter mais de 50% do seu quadro com pessoas de 45 anos ou mais. Então, o que você está trazendo, Roberto, que nós estamos trazendo aqui como pauta, é uma pauta extremamente impositiva, seja na relação consumidor, cliente, usuário, seja na relação de estratégia de negócio, seja no campo de gestão de pessoas. Comentando a história da remuneração, eu quero trazer um elemento que tem tudo a ver com o mindset, a longevidade, podemos abordar um pouco mais isso. Eu preciso entender que as novas relações de trabalho, e elas já existem há algum tempo, na área de saúde nem se fala, podem não ser tão tradicionais da carteira de trabalho. Percebeu? Ou seja, aparece aí o PJ, pessoa jurídica, aparece aí a possibilidade das consultorias, aparece aí o trabalho por projetos. Então, o que às vezes inibe, né, essa evolução de 50 a mais, dessas novas relações, é porque ele está preso ao nome de uma função que mudou, ele está preso a determinados padrões de relação capital e trabalho, ok? Ele precisa também, você tem toda a razão, enxergar que, a depender do porte, a depender do perfil da organização, a depender de como ela, inclusive, enxerga os 50 a mais, ele poderá ser um candidato mais competitivo, mais atrativo ou menos competitivo, que determinadas vagas realmente não são para ele, ok? Então, agora, a gente volta ao início da sua fala. Se você não tiver bem resolvido com você, na hora que vai para a seleção e tem do lado lá um menino, muitas vezes não tão mais novo, mas alguém de 40, você diz, estou ferrado, estou fora, tá? E aí você também colocou muito bem, quer dizer, na hora que eu me mantenho atualizado, e às vezes são questões de quebrar a primeira impressão, porque a primeira impressão, muitas vezes, é a primeira impressão do cabelo branco, que pode passar uma ideia distorcida de conservadorismo, de rigidez, tá? De desatualização, e que é o contrário. Muitas vezes, como a gente diz, vou trazer de novo futebol, a história do atalho no campo é que você diz assim, poxa, Fábio, eu estou precisando desenvolver uma nova competência, mas a capacidade que você vai ter de absorção disso é muito maior que toda a bagagem que você acumulou. Então, pelo contrário, você tem condição de fazer essa opção, dizer, olha, eu tenho clareza do que eu preciso da tecnologia para as organizações de saúde, mas eu não preciso perder tempo desenvolvendo, no sentido mais operacional, aquela ferramenta, aquele sistema de gestão que vai. Mas sem a clareza do Roberto, nenhum desenvolvedor, por mais genial que ele seja e atualizado, ele vai chegar lá. Pelo contrário, como a gente diz no popular, ele vai ficar patinando, ele vai ficar se batendo. Então, não é que essa questão da remuneração não seja real. Organizações que demitem colaboradores, né, já de mais idade, porque entendem que esses colaboradores têm um custo muito mais alto, e aí muitas vezes você precisa se antecipar a isso
e começar a trabalhar com a organização e dizer, olha, talvez a relação comigo possa ser de uma forma diferente, talvez eu possa fazer um trabalho de formação de sucessores, eu posso fazer um trabalho de mentoria, eu posso fazer um trabalho de um parceiro de negócios, percebeu? Então, nem sempre a organização tem maturidade para desenhar isso para essa turma dos 50 mais. Às vezes é os 50 mais que vai ter que colocar isso no radar, colocar isso em pauta e conversar como é que pode ser feita essa transição.